E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções orgânicas oxigenadas, em especial as funções álcool e fenol. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então, dando continuidade à química orgânica, hoje a gente fala um pouquinho sobre as funções fenol e álcool, tá? A nossa primeira função orgânica oxigenada que a gente está vendo, né? E é isso aí. Agora a gente vai começar a trabalhar basicamente o seguinte, pessoal. A gente tem visto, ao longo dessas últimas aulas da química orgânica, a gente tem visto os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos basicamente são formados por átomos de carbono e hidrogênio. Só que a gente já viu também lá no início do conteúdo que muitas vezes essas moléculas orgânicas apresentam átomos diferentes de carbono e hidrogênio. E dependendo da forma como esses átomos estão distribuídos na cadeia carbônica, a forma como eles estão ali, eles podem nos dar uma função orgânica diferente, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente da função orgânica álcool e fenol, tá bom? Ambas as funções apresentam o heteroátomo oxigênio dentro dessa estrutura, beleza? E a gente vai ver isso aí a partir de agora, tá bom? Então só vou aqui colocar o apontador a laser, né, para a gente começar, certinho? Bora lá então. Pessoal, seguinte, então a função orgânica álcool, como eu já falei para vocês, ela vai apresentar o heteroátomo oxigênio, só que é o seguinte, essa função orgânica aqui, ela vai ter o grupo OH, tá bom? Como função orgânica, como especificação da função orgânica. Então, quando eu tiver uma hidroxila ligada a um radical, eu vou ter, no caso, um álcool, tá? Então, professor, mas a gente aprendeu lá no primeiro ano sobre as bases, né? As bases também tem o grupo hidroxila, não tem? Tem. Só que a hidroxila nas bases, quando a gente estudou lá no primeiro ano, ela está ligada a um metal. Aqui não, aqui a hidroxila está ligada na cadeia carbônica. Então, a hidroxila na cadeia carbônica me dá a função orgânica álcool, beleza? E aí, a gente tem alguns álcoois bem conhecidos, né? Um deles é o etanol, utilizado como combustível, né? Aqui no Brasil a gente utiliza bastante o etanol como combustível, também utilizado em bebidas, né? Bebidas alcoólicas vem a função orgânica etanol, a função orgânica álcool na presença, no caso da molécula etanol, tá? A sua nomenclatura é bem simples, prefixo mais ol. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois carbonos, né? Então, 2, prefixo et. Somente ligações simples entre eles, an, né? Porque ele é um alcano. E como ele tem o grupo álcool aqui, nós temos a terminação em ol. Então eu tenho etanol, né? Esse caso aqui eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Então o prefixo but, certo? Somente ligações simples entre eles, an, de alcano. Como eu tenho o grupo OH aqui, então eu tenho um butanol, tá? O ol significa que eu tenho a presença da função orgânica álcool. Essa molécula aqui já é diferente, né? Esse grupo OH está presente como ramificação. Então eu vou ter que enumerar essa molécula pelo mais próximo da função orgânica. Então, se eu contar por aqui, esse aqui seria o carbono 1 e a função orgânica estaria como ramificação do carbono 2. Se eu contasse pela direita, ficaria 1, 2, 3, 4. A função orgânica estaria no carbono 4. Então eu vou contar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, né? Então, se a gente for verificar aqui, ó, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui a cadeia principal. Marca texto, bora lá. Então aqui, ó, função orgânica, aqui vai ser a minha cadeia principal, certo? Tenho 5 carbonos. Somente ligações simples entre esses carbonos. Então, eu tenho um pente, né, porque tem 5 carbonos, an, porque eu só tenho ligações simples entre esses carbonos, certo? Então, pentan. No carbono 2, eu tenho o grupo hidroxila, né? Então, no carbono 2 eu tenho a função orgânica álcool. Então, pentan 2ol. Na nomenclatura antiga ficaria 2-pentanol, tá? Mas agora mudou, aí o PAC recomenda isso. A gente coloca assim, pentan 2ol, tá? Belezura? Então vamos para o próximo. Aqui eu tenho o grupo hidroxila
como radical, ou seja, a gente tem a função orgânica álcool aqui, só que eu tenho também, além disso, uma outra ramificação, né? Então aqui eu vou ter a cadeia principal, né, que vai ser a cadeia com o maior número de carbonos, então aqui seria, e aqui eu tenho a ramificação, né? Então é o seguinte, primeira coisa, eu vou ter que definir a cadeia principal. Já defini, tá aqui a cadeia principal. Deixa eu só trocar aqui para o laser novamente. Aqui, ó, a cadeia principal vai ser essa aqui que eu destaquei, né? E aí eu tenho aqui a função orgânica álcool e aqui eu tenho o radical metil, porque só tem um carbono, né? Se eu enumerar por aqui, o radical não, no caso, né? O grupo funcional hidroxila, o grupo funcional álcool vai estar no carbono 2. Se eu contar por aqui, ele vai estar no carbono 4. Então, sempre vou contar pelo mais próximo da função orgânica, ou seja, da função álcool nesse caso. Então, aqui, ó, 1, 2, beleza? Então, é sempre assim. Primeiro a função orgânica, depois, se tiver em saturação, é em saturação, e se não tiver em saturação, a gente conta pelo mais próximo da ramificação, certo? Então, aqui, na hora de dar o nome, eu vou ter que começar pela ramificação. Então, no carbono 4 eu tenho o radical metil, e aí eu tenho a cadeia principal, pent, só ligações simples, an, pentan, 2-ol, beleza? Então, pentan, 2-ol. Certinho? Porque no carbono 2 eu tenho hidroxila. Nesse caso aqui, bem tranquilo, né? Ó, cadeia principal vai ser essa daqui. Deixa eu só voltar para o meu marca-texto. Aqui, voltei. Não, cadeia principal vai ser essa, né? E aí eu tenho duas hidroxilas, uma no carbono 2 e uma no carbono 4. Então vai ser pentan 2,4 diol, né? Pentan, porque eu tenho 5 carbonos com ligações simples, e no carbono 2 e no carbono 4 eu tenho duas hidroxilas, né? Uma em cada. Beleza? Nesse próximo exemplo aqui, ó, nós temos então a cadeia principal, né? Cadeia principal aqui. E aqui eu tenho até uma insaturaçãozinha, ó. Beleza? Mais uma vez, se a gente for enumerar, a gente enumera sempre pelo mais próximo da função orgânica, ou seja, enumera por aqui, pelo lado direito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse carbono aqui agora vai ser o carbono 1, tá? Ah, mas e a dupla? Sempre a ordem de importância é o quê? Grupo funcional, depois insaturação e depois ramificação, tá? Então aqui, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Eu não tenho nenhuma ramificação além, no caso, da função orgânica, né? Então já vamos direto para a cadeia principal. Então, pent, porque tem 5 carbonos. No carbono 3 eu tenho uma ligação dupla, por isso pent 3-en. E no carbono 2 eu tenho a função orgânica álcool, pent 3-en, 2-ol. Tá bom? Bora lá. Voltar para o marca-texto. Aqui, pronto. Bom, agora aqui a gente tem um ciclo, né? O ciclo está aqui. Ó. Isso aqui é a nossa cadeia principal, é um ciclo, né? E aí no ciclo o carbono 1 vai ser, no caso, o carbono que está ligado ao grupo OH. Então, ciclo, tem os 5 carbonos, pent, só ligações simples, an, ciclo pentanol, tá bom? Esse segundo caso aqui, ó, eu tenho ramificação, tenho dupla ligação e tenho grupo funcional. Então, eu vou enumerar pelo mais próximo do grupo funcional. Deixa eu voltar para o apontador. E aí aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, né? Na hora de dar o nome, a gente vai ter que começar a dar o nome pelo radical, né? Radical metil. Então, no carbono 3 eu tenho o radical metil. Não tenho mais nenhuma ramificação com carbonos. Agora eu vou para a cadeia principal. Pent, porque tem 5 carbonos. No carbono 3 eu tenho uma ligação dupla, pent 3-en. E no carbono 2 eu tenho a função orgânica álcool. Então, pent 3-en, 2-ol. Beleza? Vamos voltar para o marcador aqui. Bom, bora. Ó, cadeia principal. Agora a gente tem um ciclo, né? Ó, esse ciclo aqui é a nossa cadeia principal, certo? Aqui, ó, cadeia principal. E aí, mais uma vez, a gente volta lá para aquele esquema. E a gente vai enumerar pelo mais próximo da hidroxila. Então, aqui esse carbono 1 vai ser o carbono da hidroxila. Esse aqui 2, esse 3 e esse 4. Então, no carbono 4 eu tenho o radical metil, 4-metil.
ciclo, porque eu tenho um ciclo com 6 carbonos X, e nas ligações ali são todas ligações simples. Então, an-ol, né? 4-metil, ciclohexanol. Poderia colocar 4-metil, ciclo hexa-1-ol, hexan-1-ol? Poderia, tanto faz, né? Mas quando a hidroxila está no carbono 1, não tem necessidade de enumerá-lo, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente tem a função orgânica fenol. O que seria o fenol? O fenol é quando essa hidroxila que a gente já tem visto no álcool está ligado direto ao benzeno, ou seja, direto ao aromático, tá? Então aqui eu tenho a hidroxila ligado ao aromático. Aqui eu não tenho uma função orgânica álcool. Isso aqui é um fenol, tá bom? Então aqui nesse caso eu tenho um fenol, certo? Vou até voltar o meu marca-texto aqui. Bom, aqui, vamos lá. Ó, então aqui eu tenho a função orgânica fenol, né? Certo? E aí eu tenho uma ramificação nesse fenol, que é essa ramificação aqui, certo? Que seria um metil. Então, na hora de numerar, o carbono 1 é sempre o carbono que está ligado na hidroxila, tá? Deixa eu voltar com a apontadora laser. Aqui, ó. Esse carbono da hidroxila sempre é o carbono 1. Então, aqui vai ser o carbono 2, né? Beleza? Então, 2-metil-fenol ou 2-metil-hidroxibenzeno. É um outro nome que a gente pode dar para o fenol. Beleza? Aqui nesse caso, a gente tem a função orgânica fenol, né? E no carbono 3, eu tenho um radical etil. Então, vai ser um 3-etil-fenol ou 3-etil-hidroxibenzeno. Também, pessoal, é importante destacar o que a gente chama de posições orto-meta-para, beleza? É um outro tipo de nomenclatura que a gente tem para aromáticos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem... Opa, errei. Então, nesse caso aqui, a gente tem a função orgânica fenol, certo? Aqui, ó. Essa aqui seria o aromático com o grupo funcional fenol. A posição orto seria a posição 2, a posição meta a posição 3 e a posição para a posição 4, tá? Então, orto, meta, para. Do outro lado também serviria. Aqui vai ser a orto, aqui vai ser a meta e aqui vai ser a para. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a função orgânica fenol aqui, né? Essa aqui, então, vai ser a minha, que a gente chama de dirigência, né? Esse cara aqui, ó, que é a hidroxila que vai ser o dirigente, tá? Então aqui, tá bom? Esse carbono da hidroxila é o carbono 1. Então, essa ramificação aqui está em posição para, né? Orto, meta, para. Então aqui eu tenho para isopropil fenol. Aqui eu tenho o radical isopropil, né? Ó, eu tenho aqui um radical com 3 carbonos que bifurca aqui, né? Eu tenho CH, CH3, CH3, beleza? E aqui eu tenho o seguinte, ó, função orgânica fenol, tá aqui. Beleza? Função orgânica fenol tá aqui. Beleza. Então esse aqui vai ser o carbono 1, né? Esse aqui vai ser, ó, deixa eu só voltar aqui, acho que eu fiz errado, acho que eu não coloquei a meu apontador. Pronto, agora foi com o apontador, ó. Esse aqui é o meu carbono 1, né? Esse aqui é o meu carbono 2, certo? Ou seja, esse cara aqui é a posição orto. Então eu tenho orto, metil, porque aqui eu tenho um radical com um carbono só, orto-metil-fenol. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Beleza? A gente se vê na próxima. A gente já vai continuar depois das próximas aulas com essas funções orgânicas oxigenadas aí, ok? Então a gente se vê lá. Um abraço, valeu!